Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Unifip, esse nosso espaço de comunicação, informação, interação. E nós estamos exatamente no mês de outubro, que é o mês dedicado à saúde da mulher, à prevenção do câncer. E exatamente por isso, no episódio de hoje a gente recebe a doutora Renata Bezerra, que é médica, que é professora do curso de medicina aqui do Unifip. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Mirvan. Muito obrigada aí pelo convite. Agradeço a instituição. É um prazer imenso falar aqui sobre saúde feminina. Então, a gente que agradece, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente e já trazendo essa conversa para o cotidiano. É importante, como eu comecei falando, é um mês de que a gente aborda assim, mais enfaticamente a saúde da mulher, porém é um cuidado contínuo, né? Porque às vezes as pessoas têm só essa referência. Em outubro, mas como é que tem que ser esse cuidado? Não, é perfeito esse seu posicionamento, essa sua pergunta. Porque esse cuidado deve ser continuado. O mês de outubro, ele vem para lembrar a gente, principalmente a saúde voltada à mama, né? O rastreio de câncer de mama, que a gente vai adentrar ainda nesse assunto, mas que é de extrema importância. Muitas vezes é assintomático. Então, tem muitas mulheres, Mirvan, que têm alguma condição ginecológica ou mamária ou uterina que são assintomáticas. E por isso que é importante todo ano visitar o seu ginecologista para fazer um check-up anual. Então, vamos lá. Já que você falou já sobre esse assunto, então eu tenho informações aqui sobre essa questão do câncer de mama, que é uma das principais causas de morte das mulheres no Brasil. Segundo o INCA, são estimados que 73,6 mil novos casos agora para 2025, né, a essa estimativa. Entre 2018 e 2023 foram diagnosticados mais de 319 mil casos de câncer de mama. Então é um número muito alto, é uma situação assim, alarmante. E aí é por isso que ele é considerado aí um dos grandes desafios, né, para a saúde da mulher. Exatamente, Mirvan. Você ponderou bem em relação à mortalidade, né? Quando a gente fala de mortalidade por câncer em mulheres, o câncer de mama ele está em primeiro lugar, infelizmente. E um diagnóstico precoce, ele faz completamente a diferença. Tanto salva vidas, quanto salva mamas também. Existem tratamentos mais conservadores. Então, existe essa crescente nesse diagnóstico de câncer de mama, não só no Brasil, não só na região Nordeste, mas no mundo inteiro. Então, é importante aí um mês voltado para isso, porque muitas vezes ele é silencioso. Quais são os fatores de risco assim, para o câncer de mama? O principal fator de risco, eu diria que é o sedentarismo, a obesidade, a ingesta de bebida alcoólica, que não é tão falado, né? A gente fala muito do fator de risco familiar. Não é tão comum, mas é importante, principalmente quando a gente tem parentes de primeiro grau, né? Com câncer de mama também em pacientes mais jovens. E outro fator importante também, que é pouco conhecido, é que câncer de mama também acontece em homens. Então, quando eu tenho o meu pai, por exemplo, com câncer de mama, é um fator de risco importante para a filha também desenvolver esse tipo de câncer. Você falou sobre sintomas, pessoas que são sintomáticas e assintomáticas. Como rastrear, digamos assim, né? Isso em casa, ter aí esse estalo de epa, tem alguma coisa aqui. Perfeito. O essencial é sempre conhecer o seu organismo, né? A gente sempre bate nessa tecla, tanto nos ambulatórios quanto nas aulas. É importante a gente conhecer o nosso corpo. Então, perder um pouco o pudor de olhar suas mamas, olhar sua vulva, né? E avaliar se mudou a textura do mamilo, se houve uma inversão do mamilo, ficou um para dentro, outro mais plano, se não era assim antes. Então, são alguns parâmetros e o parâmetro principal, que é realmente o rastreio, que salva vidas, é a mamografia a partir dos 40 anos. Engraçado que você também comentou, também falou aí sobre a questão da atividade física, da alimentação,
E já em alguns outros episódios do podcast que a gente vem falando sobre saúde, a gente falou sobre saúde do idoso, enfim. E sempre atividade física, alimentação estão nesse foco, né, para uma boa saúde. Qual é a representatividade disso para uma qualidade de vida, não só das mulheres, mas da população em geral? É assim, é sempre importante. Talvez a gente esteja voltando aí aos primórdios da medicina, né? Porque a população tem ficado cada vez mais sedentária. Hoje em dia, a gente, para levantar o vidro de um carro, não faz o mínimo esforço, né? Eu lembro criança, para trocar o canal, o pai deitado na rede, a gente deitado na almofada no chão e levantava, que era o controle remoto. Levanta, vai as lá. Crianças, exatamente. E é importante a gente bater nessa tecla, porque existe aqueles memes, né? Da fila para medicação, que é cheio de gente, a fila para mudança do estilo de vida, para alimentação, atividade física, tem pouquíssimas pessoas. A gente sabe que é desafiador diante de uma rotina tão desgastante. E quando a gente fala da rotina feminina, aí é que o buraco é mais embaixo, porque a mulher ela acaba assumindo múltiplos papéis, né? Ela toma conta de casa, ela tem que ter um lugar de destaque no mercado, ela tem a profissão dela, ela tem uma tripla jornada de trabalho e muitas vezes ela não tem tanta ajuda ou tanto artifício aí para ajudá-la a ter um estilo de vida mais saudável. Mas faz parte do meu papel como médica, né, e como profissional de saúde alertar. Porque, veja bem, tem muitas pacientes que chegam até mim dizendo assim: doutora, eu não vou usar terapia de reposição hormonal porque dá câncer, eu não vou usar anticoncepcional porque dá câncer, mas é sabido que um estilo de vida sedentário, uma obesidade, é 6 a 7 vezes maior o risco de você ter um câncer do que usar uma terapia de reposição hormonal bem indicada. E como desmistificar aí essas ideias da reposição hormonal, enfim, do anticoncepcional? Então, com educação, né, assim, com um propósito educativo, tanto explicando de uma forma mais simplista, muitas vezes, como disseminando aqui através da faculdade com os próprios alunos. Então, eu sempre brinco, a paciente fala que não vai emendar uma cartela na outra do anticoncepcional, e muitas vezes são dúvidas genuínas dos alunos. Imagine de quem não tem ninguém na área da saúde, né? Então, é importante a gente sempre ter a paciência de comunicar, de se atualizar para informar com assertividade aí para as nossas pacientes e nossas usuárias aí do SUS. A gente está falando sobre saúde da mulher, a gente está pegando, digamos que uma faixa etária mais adulta, mas a gente já começa um trabalho até de prevenção, agora com vacinação, né, contra HPV, né, para as adolescentes, que já entra também nesse combo aí. Justo. O Outubro Rosa não é só um mês de conscientização para a saúde mamária, contra a questão do câncer de mama, mas contra o câncer de colo de útero também. E quando a gente fala de câncer de colo de útero, a gente tem uma vacina que previne o desenvolvimento de um câncer. Então, poxa vida, é tão pouco difundido, existem tantos estigmas, né, em relação a isso, que a gente precisa quebrar. Então, o SUS fornece uma vacina quadrivalente de forma gratuita para meninos e meninas de 9 a 14 anos. Para você ter ideia, as vacinas elas estavam muitas vezes em excesso, porque a população não estava levando os filhos para vacinar. Em João Pessoa, eu estava há 15, 20 dias atrás, teve uma caminhada lá no Busto de Tamandaré, onde se aumentou essa população até 19 anos, porque se tinha bastante vacina. Então, é importante conscientizar pais, mães, tios, tias, familiares, para que levem seus filhos, porque assim, é para meninos e meninas, mais uma vez, a gente fala de câncer ginecológico, câncer de colo de útero, mas previne também cânceres masculinos, na região anogenital, câncer de pênis também. Então, é bem mais abrangente do que se falar só sobre câncer de mama. E deixar também claro que às vezes existe uma resistência dos pais em dizer que eu não vou
aplicar essa vacina no meu filho porque eu vou estar incentivando o início de uma vida sexual, enfim. Isso também não tem nada a ver. Não, nada a ver, assim. É sabido que é aplicado nessa população porque foi ricamente estudada e que a eficácia dessa vacina para as populações que ainda não se expuseram ao vírus de HPV é muito melhor a eficácia. Então, assim, vamos tirar esse pensamento aí dos anos 80, talvez, porque não é a vacinação que vai estimular ou não estimular o filho a ter uma iniciação da vida sexual. É a falta de informação. Falta de informação. A gente está aqui exatamente para quebrar essa barreira. Agora, voltando a falar sobre o câncer de mama, também já um comentário seu aqui sobre a idade em que as mulheres elas devem começar a fazer a mamografia com mais frequência. A partir dos 40 mesmo, ou em alguns casos é necessário começar antes? Então, na população geral, a partir dos 40 anos. É importante a gente falar sobre isso, porque esse ano o Ministério da Saúde finalmente ele concordou aí com a Sociedade Brasileira de Mastologia, com o Colégio Brasileiro de Radiologia, com a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, porque todo ano a gente ficava nas aulas, é 40 anos, e o Ministério da Saúde falava que é a partir dos 50 anos. E aí todo mundo agora a partir dos 40, exceto aquelas pacientes com histórico familiar e com mutação de alguns genes, tipo BRCA1 e BRCA2. Principalmente aquelas pacientes que tiveram a mãe com câncer de mama, uma irmã, uma tia materna. Então, geralmente, é recomendado a mamografia 10 anos antes do caso índice. E o que isso significa? Significa que se minha mãe, minha tia tiveram câncer de mama aos 45, eu tenho que fazer a mamografia a partir dos 35. Mas a mamografia nunca deve ser realizada, geralmente, abaixo dos 30 anos. Certo. E, Renata, como é que a tecnologia, os avanços da medicina vêm contribuindo para o diagnóstico, mas também para o tratamento do câncer? Importante a gente falar sobre isso. A gente ainda tem como número 1 aí do rastreio, né, a mamografia, mas a gente já tem uma tomossíntese, né, se iniciando aí a acessibilidade nos grandes centros, em João Pessoa já se tem, que tem uma acurácia semelhante à mamografia. Existem outros exames que podem ajudar a mamografia, como ultrassonografia, como ressonância das mamas, né, em alguns casos. E qual a segunda pergunta que eu não lembro? Como em relação ao diagnóstico, mas também ao tratamento. Então, quanto mais precoce eu diagnostico essa paciente, menos invasiva sou quanto ao tratamento. Então, veja bem, se eu tenho um tumor diagnosticado com 2,5 cm, localmente avançado, com acometimento de linfonodo, de gânglio axilar, então, muitas vezes, a gente vai, a depender do volume, obviamente, da imunohistoquímica, a gente vai precisar remover a mama da paciente, remover os gânglios. Então, tem todo uma questão funcional, né? E estética também, porque, assim, é sabido que as mamas das mulheres são um símbolo de feminilidade, né? Então, assim, além de todo o árduo tratamento, muitas vezes, que em casos iniciais, com tumores pequenos, tumores não tão agressivos, a gente tira só uma parte da mama e a paciente fica curada. Então, não precisa de quimio, às vezes, precisa de rádio quando faz cirurgia conservadora, mas em casos mais avançados, o tratamento se torna mais extenuante, assim. E acaba que, exatamente por esse motivo da feminilidade, da estética também, o próprio tratamento que é doloroso, digamos assim, né? Desgastante o processo. Isso mexe também com o psicológico da paciente. Totalmente. Da paciente, principalmente, mas a família também, né? Então, são tantos casos que a gente percebe, a gente ouve no dia a dia no consultório, de pacientes que terminam o casamento, que o marido abandona ela, os filhos no meio do tratamento, porque é um tratamento muito difícil, né? Tem que ter uma parceria ali absurda. E, assim, você falando de tecnologia, faltou eu comunicar em relação à oncoplastia mamária. Então, o SUS fornece, para você ter ideia, a reconstrução. O próprio mastologista
ele faz a reconstrução da mama naquelas pacientes que têm indicação. Então, veja bem, a gente fala de mama como feminilidade. A gente consegue fazer um tratamento adequado, assim, objetivando a cura e consegue fazer a reconstrução dessa mama dessa paciente. Então, é bem legal o avanço aí, que os próprios mastologistas, eles estão, assim, na vanguarda, né? Isso tudo no Sistema Único? No Sistema Único de Saúde. Certo. E como é que você vê essa questão das políticas públicas para dar suporte às mulheres que estão em tratamento? É importante. Aqui no nosso sertão, na nossa cidade de Patos, houve um ganho, assim, absurdo, né? Em relação ao tratamento, à acessibilidade, ao número de profissionais capacitados que conduzem essas pacientes. Em pensar que 10, 15 anos atrás a paciente tinha que ir para João Pessoa, sair de 2 da manhã, fazer uma quimioterapia, voltar enjoadinha, passando mal numa van e esperar o dia inteiro. É um tratamento que já é tão, assim, desgastante por si só, né? E a gente percebe que no SUS, tanto na atenção terciária, que quando a gente fala aqui a nível de município, a gente fala do Hospital do Bem, graças a Deus que a gente tem ele aqui para a gente se apegar, mas a gente fala também do papel da atenção primária. Então, o que eu tento puxar dos alunos aí que passam comigo no 8º, no 10º período, é que a gente precisa ter esse despertar para o rastreio. Não é a paciente que tem que lembrar, olha, doutora, e minha mamografia? Não, a paciente às vezes chega no consultório com a queixa de um corrimento, querendo trocar o anticoncepcional. E aí você pega 40 anos, já pergunta, e a mamografia já fez? Muitas vezes, infelizmente, tem pacientes com 55, 60 anos. Não, nunca fiz, doutora. E tem paciente que quer fazer a cada 6 meses mamografia. Então, assim, é essa busca ativa por todas essas pacientes, entendeu? Importante. Como é o trabalho com os alunos e junto à população, já que você falou sobre esse processo de formação? É muito gratificante, assim. Eu na primeira aula eu digo... eu gosto de valorizar a minha especialidade, eu sou muito realizada, assim, muito feliz no que eu faço. E eu falo, poxa vida, tem uma especialidade que cuida só de mulher, para você ver como é importante o ser mulher, né? A urologia não cuida só de homem, o urologista cuida de trato urinário feminino também. Mas a mulher, ela, em todas as suas fases, assim, ela é um ser esplêndido, extraordinário. E aí precisa realmente dessa escuta, uma escuta direcionada, uma anamnese bem feita, que a gente fala, que é o termo técnico dessa entrevista que a gente faz. Nosso papel é quase que de um detetive, porque a paciente ela vai relatando os sintomas e a gente vai montando um quebra-cabeça, tentando buscar algo que faça sentido aquilo que ela tem e para solicitar um exame complementar, um exame de rastreio. Então, é importante passar um pouco desse brilho que eu tenho nos olhos para tratar de saúde feminina aí para os alunos. Mesmo aqueles que não gostam tanto assim, acaba que não fica tão maçante para eles. Eles têm que saber o básico, porque mesmo homens têm mulheres em seu entorno, né? Então é importante falar sobre câncer, sobre saúde feminina no geral. Nós temos... aí uma série de atividades que são desenvolvidas no município, algumas pontuais aqui no Unifip. Quem procura o Hospital Day hoje, por exemplo, qual assistência é dada para as mulheres lá? O que é que nós podemos oferecer aqui enquanto instituição, enquanto hospital, para essas pacientes? Então, a gente tem uma estrutura excelente, assim, tem salas equipadas com colposcópio, a gente tem negatoscópio para avaliar a mamografia, a gente tem um atendimento completo, né? A gente examina as pacientes, avalia. Muitas vezes a paciente, ela nunca nem olhou para a mama dela, por uma questão de praticidade, do dia a dia, de pudor, e a gente ensina o que é normal, o que não é, mas não para confortá-la, não para dizer, não palpei nada, então não vou mais no médico. Não, é só para que ela conheça e identifique ajuda
o mais precocemente possível. Então, a gente tem salas completas, amplas, temos exames de imagem bem realizados com profissionais capacitados. A gente tem um número assim, adequado de alunos para não ter em excesso e não trazer um pouco de desconforto a mais, porque a consulta ginecológica por si só não é tão confortável assim. Mas ainda bem que a mulher, ela é treinada, assim, entre aspas, desde muito cedo a buscar esse cuidado, né? Então, ela, naturalmente, muitas mulheres já vão ao ginecologista aí de forma anual. E eu acho um ponto importante, assim, que a gente consegue praticamente ter essa continuidade. Então, é muito gratificante receber encaminhamentos das nossas UBSs, dos nossos alunos da FIP, que encaminham pacientes preocupados com o caso da paciente para atenção terceirizada aqui no Hospital Day com toda a sua estrutura, e a gente consegue dar esse feedback, esse retorno e dar continuidade aí ao tratamento como instituição. É muito interessante esse fluxo, né? O paciente chega na UBS, é atendido pelo médico, mas também pelos alunos. Isso. Nós temos também os residentes. E aí, quando eles veem que aquele atendimento precisa de uma investigação maior, precisa de uma visão de um especialista, encaminha para o Hospital Day, né? Então, é feito também esse fluxo e até de retorno depois à UBS para continuidade. Isso, com a contrarreferência ali, o porquê de a gente ter instituído determinado tratamento, para que essa paciente continue sendo acompanhada, assim. Muito bom mesmo. Outra questão que você comentou que me chamou a atenção foi em relação ao câncer de mama em homens. Homens geralmente é mais difícil de procurar o suporte médico, né? A ajuda especializada. A mulher não, ela já tem esse perfil de se cuidar mais, por mais que tenha ali aquela rotina atribulada de mãe, de profissional, de casa, né? A tripla jornada, como você falou, mas ainda assim a mulher, ela se cuida mais. Verdade. Mas se falando em câncer de mama masculino, a vantagem, entre aspas, que não há vantagem alguma, né, em se ter um câncer, mas um diagnóstico é que o homem, geralmente, ele tem pouco tecido mamário. Então, quando há um endurecimento, aparecimento de algum caroço, mesmo que pequeno, aí já chama mais atenção, por exemplo, do que uma paciente mulher, entendeu? Mas é sempre importante. Assim, é muito comum na nossa prática ginecológica a gente precisar tratar um parceiro também, com determinados antibióticos, ou até mesmo nas pacientes com queixa de infertilidade conjugal, né? Quando a gente fala de infertilidade, a gente fala que tem um fator masculino e feminino. Quando a gente solicita exames assim, são diversos exames para as mulheres e muitas vezes um único exame para o homem, e o homem não quer fazer aquele exame. E aí a gente precisa convocá-lo para estar ali junto com sua parceira em consulta, né? E às vezes a gente consegue dar uma ajudada nisso também. Algum desses diagnósticos de câncer que você já mencionou aqui pode resultar nessa infertilidade? Então, é interessante. Quando a gente fala de alguns tipos de cânceres ginecológicos ou câncer de mama, existem alguns quimioterápicos que eles podem ser tóxicos para os oócitos, para os ovários, né? De uma forma geral. Então, é importante sempre a gente ter em mente o planejamento reprodutivo da nossa paciente oncológica também. Então, em alguns casos de câncer de ovário, câncer de útero, a gente precisa estudar bem, sentar com as nossas pacientes para tentar equilibrar o desejo reprodutivo e a segurança do tratamento oncológico. Porque cada vez mais a gente tem percebido câncer de mama, câncer de colo de útero em pacientes jovens. Então, é importante a gente falar sobre isso também. Qual faixa etária, mais ou menos, desses pacientes mais jovens? Então, eu sempre falo o seguinte, que choca mais, obviamente, uma paciente que está fora da faixa etária habitual. Então, normalmente, o câncer de mama, ele é mais prevalente na população acima de 50 anos. Mas a gente tem visto, assim, e os estudos têm mostrado que pacientes com 40 anos, no consultório a gente teve caso de 28 anos, paciente com câncer de mama. Não é o comum, mas ele chama mais atenção, entendeu? A gente não pode também,
disseminar falsas informações Sim. que está absurdamente alto. Não, mas antigamente não era tão comum, mas a gente não sabe ao certo. Se pelo estilo de vida, se pelo o fator ambiental, se pelo diagnóstico precoce, que antigamente, imagine aqui em Patos, para se fazer um exame ultrassonográfico, 20 e 30 anos atrás, era uma tecnologia absurda. O paciente só conseguia uma vez ao mês, quem sabe. Hoje em dia é muito mais fácil conseguir exames para rastreio e de rotina, né? Então, para a gente se encaminhar já para o finalzinho da nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as mulheres, exatamente sobre autocuidado, sobre autoestima também, que envolve, que é importante. Então, a gente sempre fala que a saúde da gente não é definido pela ausência de doença, né? É uma questão mais ampla. É o bem-estar físico, mental, sexual, né? Que a gente tem que falar sobre isso também. Não é só ir ao médico, não deu câncer, vou ano que vem. Não, tem que perguntar como é que está a sua vida, como é que está a sua rotina. Está muito desgastante? Eu pego muita paciente com queixa de diminuição de libido. Às vezes é uma jornada extenuante. Ela vai dormir meia-noite e tem que acordar às 5 da manhã para organizar café da manhã para todo mundo. Então, como é que se tem libido, assim, dormindo 4, 5 horas pela noite, assim? Então, é importante a gente ter essa ideia da individualidade feminina, né? A gente, às vezes, vai perdendo um pouco disso quando a gente casa, quando a gente tem filho, né? E você se pergunta, poxa, o que é que eu gosto de comer? O que é que eu gosto de fazer? Sempre você diz, porque meu marido Coisa gosta. Simples, sim, né? Exatamente. E a gente precisa trazer isso à tona numa simples conversa, na consulta mesmo. Porque, mais uma vez, não é só examinar e dizer, tchau, acabou, não tem nada aqui, tá tudo certo. E muitas vezes não é só câncer, né? Entre aspas, o só, né? Mas, assim, a gente tem que ver sempre a mulher e a paciente e o paciente como um todo. Porque o corpo da gente está super conectado. Então, não tem como a gente dividir. A gente tem as especialidades e subespecialidades aí da medicina, mas a gente tem que enxergar a paciente como um todo, né? Então, isso faz parte, que essa mulher, ela possa se voltar a enxergar. Quando ela tinha 15, 18 anos, que não tinha um boleto para pagar, Eita. que não tinha um aperreio, e aí tinha a libido a todo vapor, e agora, com seus 48 anos, não tem tempo de fazer um exame, porque prioriza os filhos, muitas vezes, né? Então, tentar lembrar como era a mulher aí dos seus 15, 18 anos, para que a gente consiga afastar doenças mais graves, né? Tentar inserir um estilo de vida mais saudável e que ela consiga se enxergar como um todo aí para ter sua plenitude aí na sua saúde. É isso. Eu acho que o conselho está mais do que dado. Doutora Renata, muito obrigado. Pedi para deixar suas redes sociais para o pessoal, quem quiser seguir. Eu não sou tão ativa, eu deveria ser um pouco mais ativa nas redes sociais, mas meu Instagram é @doutora DRA Renata Bezerra. Então é isso, segue lá. Continua acompanhando a gente aqui no podcast, tem mais conteúdo, vários episódios, e a gente se vê na semana que vem. Valeu!